E antes de eu apresentar a nossa ilustre preletora, a pastora doutora Elisete Malafaia, nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3. Eu estava perguntando ao Senhor o que ler, né? Entre tantos, falando sobre o ensino, e eu senti de falar sobre o capítulo 3 de 2 Timóteo, que diz assim: os males e as corrupções nos últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, avarentos, enfatuados, quer dizer, arrogantes, atrevidos, presunçosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. João 14:6 diz que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E o 8, e de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. Esses 2 homens eram egípcios, queridos, e eram necromantes, isto é, eles faziam adivinhações se comunicando com mortos, e eles resistiram aos ensinos de Moisés. E o que aconteceu com eles? Eles morreram com a 6ª praga, não é? Então, que foram as úlceras, Janes e Jambres. Também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos na fé. O que é isso? São pessoas reprovadas ou banidas da sociedade, né? Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidentes, como também aconteceu com a daqueles. Conhecimento, queridos, é sempre importante para nós. E nesta tarde nós estamos aqui com uma autoridade do conhecimento. Vamos estar orando por ela no final, aqui, de quando eu terminar, de passar o seu perfil. Glórias a Deus por mulheres, ou melhor, glórias a Deus pela vida da pastora e doutora Elisete Malafaia. Ela é pastora e líder de mulheres na ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ela é escritora e palestrante, é formada em psicologia, teologia, especialista em terapia de família, apaixonada pela literatura e estudiosa da palavra de Deus. Compartilha seus conhecimentos nas ministrações que faz, dentro e fora do Brasil, e pelos livros que lança pela Central Gospel, direcionada para o público feminino e para a família. Glórias a Deus. Casada com o ilustre pastor Silas Malafaia há mais de 40 anos. Mãe do pastor Silas Filho, responsável e membro da Igreja Vitória em Cristo, na Taquara. Mãe da Thalita e Thaísa. Avó de 4 abençoados netos. Maria Clara, Miguel, Adassa, Silas Neto e Helena. Sua missão é inspirar e instruir mulheres a vencer os desafios nos papéis que desempenham na sociedade,
como mulher, olha que maravilha, como esposa, como mãe, profissional e serva de Deus, fazendo diferença na terra, glória a Deus, e deixando um legado para as próximas gerações. Olha que maravilha! Eu falei para ela que é indispensável a apresentação, mas como vocês sabem, eu sempre gosto de valorizar os nossos palestrantes com o seu perfil. Muito obrigada, amiga pastora doutora Elisete Malafaia, por ter aceitado, uma mulher tão compromissada. O seu tempo é super valoroso e você separou esse tempo para estar ministrando às nossas mentes, aos nossos corações. E aqui também vai o nosso agradecimento ao pastor Silas Malafaia por ter liberado o seu tempo para estar conosco. Que Deus possa estar abençoando o casal de uma maneira poderosa, protegendo-os em nome de Amém. Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos neste início de tarde por termos aqui conosco, Senhor, a tua filha, a tua serva, ó Deus, a doutora e pastora Elisete Malafaia. Elisete, fala aqui com uma Senhor, pessoa. Não, Bertina, depois eu falo que eu estou aqui. É a sogra dela de 90 e poucos anos. Usa, Senhor, a tua filha com unção e com sabedoria. Nós te glorificamos e exaltamos por tudo que ela tem vivenciado, por tudo que ela tem estudado, por tudo que ela tem nos ensinado, Senhor. Continue ajudando, abençoando, alegrando o seu coração e a sua mente. E eu sempre gosto de falar que pessoas como a doutora Elisete Malafaia nunca deveria morrer. Deveria viver eternamente. Mas o Senhor tem o seu tempo, e que esse tempo que o Senhor reservou para a sua filha, para o teu Amém. servo, pastor Silas Malafaia, Amém. seja um tempo de alegria, de felicidade, Amém. de realizações. Abençoe nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Querida, fique à vontade em nosso meio. Amém. Boa tarde, na graça, na paz e no amor de Cristo. É um prazer estar aqui conhecendo uma parte da minha família, né? Porque nós temos o mesmo Pai e temos o mesmo sangue, o sangue de Jesus que corre aqui nos nossos corações. Eu estou muito feliz, sabe, pastora Jandira, quero te agradecer. Para mim é um privilégio estar aqui compartilhando com vocês, né, a importância da gente buscar conhecimento, e o conhecimento é vital na vida do ser humano, é muito importante. Eu quero dizer que eu agradeço a Deus, né? E a gente está aqui, apesar de tudo, nós somos servos no reino, a gente está aqui para servir, e o meu maior prazer é servir ao povo de Deus, servir ao reino de Deus. E eu quero que essa tarde seja uma tarde abençoada, tudo que a gente for falar aqui, que seja para o nosso crescimento espiritual, emocional, físico e material, né? Porque o conhecimento ele tem que agir em todas as áreas da nossa vida, na área espiritual, na área emocional e na área física. Vocês estão ouvindo? Só fazer assim. Está dando para ouvir direitinho? Sim, pastora, Valeu. Estamos ouvindo. Valeu, então tá bom. É que a minha sogra está aqui, né? Minha sogra é uma grande educadora, tem 93 anos. No final, eu falei que ela vai vir aqui dar um alô para vocês. Ela está aqui na minha casa essa semana, né? Aí eu estava conversando com ela e eu perguntei, pastora Albertina, o que é mais importante para um professor? Aí eu estava perguntando e eu falei, você vai falar depois lá para ele. Eu falei, Elisete, ela ainda disse assim, 93 anos, mais de 60 anos como educadora, tanto secular, né, como na área cristã. Ela é educadora, ela escreve também revistas para crianças, para adolescentes, e é uma mulher muito ativa, né? E quando eu vejo a minha sogra com 93 anos, lendo a Bíblia, escrevendo, com projeto, com sonhos, eu falei, meu Deus, a gente não pode parar. Então, ela falou, Elisete, o que é mais importante, né, para um professor é que ele tem que ter amor pela palavra, né? Se ele tiver amor pela palavra de Deus, ele vai ser uma Bíblia ambulante. Porque, olha, uma vez eu ouvi a pastora Edmeia Williams pregando e ela falou assim, para paz, né?
Tem filhos adolescentes que o pai vai mandar ler a Bíblia, ele não vai ler a Bíblia. Sabe qual é a Bíblia que ele vai ler? A tua vida. Então, a nossa vida e o professor, por mais que ele ensine, a gente sabe que numa sala tem vários tipos de aluno, com vários tipos de personalidade. Tem aqueles que são mais estudiosos, tem aqueles que só vão ler a revista lá no domingo, não é verdade? Só vão estar ali ouvindo no domingo. Mas, olha, nós como professores, se nós priorizarmos Deus, se realmente nós amarmos a Deus e a nossa vida for modelo, como a vida de Paulo foi para Timóteo, como Paulo pôde dizer, o apóstolo Paulo, né? Aquilo que vis, aquilo que ouvis, aquilo que vocês aprenderam de mim, isto também fazei. Porque o maior aprendizado, querendo ou não, é por imitação, né? Nós temos neurônios espelhos e os alunos estão olhando para a gente, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de se relacionar, né? Dentro da sala de aula, fora também da sala de aula, na igreja, no dia a dia, sabe? Nos corredores da igreja. Eles estão observando a gente. Eu até queria começar fazendo uma pergunta aí, eu não sei se todos podem responder, mas eu gostaria que pelo menos 2 ou 3. Você, se coloque agora como aluno, né? Será que você pode pensar em algo que você aprendeu com algum professor, né? Lá na sua escola dominical, do seu discipulado, que agora mudou, é discipulado Nazareno Internacional, que vocês colocaram, né? Aí, você como aluno, agora você não vai ser professor, você pensa na sua trajetória de aluno na Igreja do Nazareno. Teve algum professor que marcou a sua trajetória, que você falou assim, não, esse professor ou essa professora me marcou em algo na minha vida, ou espiritual, ou emocional, ou na sua vida secular, em alguma área? Tem alguém que possa falar? Levanta o dedo assim para eu ouvir. Se você lembra de algum professor que marcou você. Quem quiser falar, pode liberar o seu microfone e falar. Tem uma irmã aqui com o dedinho levantado aqui. Pode liberar o microfone e falar, irmã. Simar. Graça e paz. Graça e paz. Eu me recordo, sim. Teve uma professora que me marcou muito. E da forma que ela falava, que ela se exprimia, a forma que ela lidava com as crianças, isso assim foi muito marcante, até porque eu vejo que não são todos que sabem lidar com determinadas crianças. Nós temos crianças especiais, nós temos crianças que vêm de comunidades, nós temos crianças de vários lares, né? Vamos dizer assim. E essa professora, ela sabia lidar com cada uma. Então, ela te marcou porque ela soube, com cada criança, se expressar de acordo com a necessidade da criança. Sim, né? exato. Então, isso é importante. Então, eu vou dizer o que me marcou numa professora. Eu era adolescente, e eu tinha 12 anos, eu entrei para a classe de adolescente, e a minha professora Marisa me marcou porque ela era atleta. Né? Então, todos os domingos a gente fazia um evangelismo. E é interessante que, depois do evangelismo, o que ela fazia? Ela era professora de basquete, e aí ela ensinava a gente a jogar basquete. Então, aquela professora me incentivou a gostar, sabe, de exercício físico, a sair do sedentarismo, e isso dentro da igreja. Isso eu acho muito importante, porque eu já fazia educação física no colégio, mas não me marcou. E essa professora, na minha adolescência, a Marisa, né, ela me marcou porque era o momento que a gente fazia um evangelismo, e depois do evangelismo a gente fazia numa praça e jogávamos basquete ali, e depois nós íamos para a igreja. Então, aquela professora, sabe, achou um meio de atrair os alunos para a classe, as alunas para a classe. Então, me marcou. Alguém mais quer falar? Só mais uma pessoa para a gente dar continuidade, que ele quer falar assim, eu tive uma professora que me marcou nessa área, em alguma coisa da sua vida. Tem um pastor aqui, professor Douglas. Prazer, irmã, Deus abençoe, viu? Eu, sim, tive alguns professores, alguns na área do ensino religioso, mas eu tive uma professora de história no 3º ano do ensino fundamental, e eu hoje sou professor de história por conta do jeito que ela ministrava. Eu gosto de história, então eu sou professor de escola estadual, na área de história secular, e também sou professor no Seminário Teológico da Nazareno no Brasil. Mas ela me deu
ela influenciou tanto, tanto, tanto que eu acabei gostando de história, me formei em história e dou aula tanto na história na escola pública quanto no seminário na parte histórica, eu que dou aula também. Que bacana, olha, muito bacana. Está vendo como o professor é importante na vida do aluno? A gente sabe que a primeira agência que socializa é a família, e depois é a escola. Então, nós, como professores, nós temos uma responsabilidade muito grande. E hoje nós estamos vendo aí como os professores no mundo secular estão influenciando os nossos alunos. Então, nós que somos professores hoje na igreja, nós temos que marcar a vida dos alunos. Nós temos que ter um relacionamento muito importante com os nossos alunos para que eles tenham a gente como modelo. Porque o que eu tenho observado, eu não sei se é só na minha igreja, né? Eu converso com várias pessoas de várias denominações e eles falam assim: Elisete, nós temos alunos aqui que eram bons na escola dominical, mas que quando vão para uma faculdade federal, quando vão para alguma faculdade, de repente, aqueles professores é que passam a ser o modelo deles, eles, sabe, esquece tudo que aprenderam. Então, nós, como professores, né, nós temos que ter esse cuidado na igreja de marcarmos a vida dos nossos alunos, porque o professor pode marcar tanto de uma maneira positiva, eu perguntei aqui, de maneira positiva, mas tem muitos professores que até dentro da igreja, infelizmente, marcam os seus alunos de uma maneira muito negativa. Então, eu quero falar sobre 4 Cs que são importantes no relacionamento professor-aluno. Tá? Esse relacionamento professor-aluno é vital, porque vai marcar, sabe? Assim como eu não posso dar oportunidade para todos falarem, mas eu sei que cada um tem alguma boa lembrança de algum professor que passou na sua trajetória de vida, seja ele secular ou religioso, na igreja. Como eu estou falando aqui, né, para a igreja aqui, eu sei que vocês, como professores, vocês marcaram e estão marcando a vida dos seus alunos. Então, a primeira coisa que a gente precisa, né, num relacionamento entre professor e aluno, para que a gente possa marcar, sabe, a vida desse aluno espiritualmente, emocionalmente, né, para que a gente seja um modelo para ele, é manter conexão. A conexão entre professor e aluno é vital. É através da conexão que a gente vai criar vínculo com aquele aluno. Eu sei que, dependendo da igreja, né, eu vejo lá na minha igreja, toda classe tem 2 professores, geralmente, porque são classes com 30, 35 alunos, e para dar conta, dependendo da idade, não é verdade? Mas a gente sempre trabalha com 2 professores para poder ter um cuidado com os alunos, sabe? Para poder a gente entender que cada aluno tem uma necessidade. Então, essa conexão entre professor e aluno é vital, porque, querendo ou não, nós, professores, estamos marcando na maneira que a gente fala, na maneira que a gente se veste, na maneira que a gente se comporta, como a gente transmite a aula para eles, a gente está sendo modelo para eles. Né? Então, é muito importante que a gente tenha uma conexão com os alunos, né? Esse contato visual, esse contato afetivo é importante, o toque é importante. Então, a gente vê que a conexão é algo muito importante, esse olho no olho. Hoje a gente tem a ferramenta aqui da internet, né? A gente sabe que hoje a gente viu a dificuldade na pandemia, o que foi essas aulas online, né? Quer dizer, muitos professores viram a dificuldade. Esse professor, o doutor Douglas, deve saber, né, como foi difícil, né? Eu tenho um genro que é professor também, e numa época da pandemia, a minha filha teve uma crise de apendicite, ficou aqui em casa, e ele falava da dificuldade, que quem é professor gosta, né, do toque, do presencial. Por mais que você aprenda, a gente sabe que hoje o ensino à distância está sendo muito usado, né? Mas quando é algo presencial, é muito mais forte. Então, a conexão entre o professor e o aluno é vital, sabe? É muito importante. Agora, agora eu quero falar para o professor. É muito importante também, porque nós temos um mestre. Quem é o nosso mestre? Nosso pai é Deus. Então, agora eu quero falar para o professor. Para você transmitir algo de bom para o seu aluno, você tem que ter uma conexão com Deus. Você tem que estar ligado com Deus. Você tem que priorizar o reino de Deus. Você tem que amar a Deus. Você tem que cumprir o que está lá em Mateus 22, 37.
né? Porque quando Jesus estava sendo questionado ali pelos fariseus sobre os mandamentos, sobre as ordenanças, Jesus fechou em duas atitudes vitais. Ele falou assim, olha, ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Isso é conexão. Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu ser, alma, sentimentos, desejos e vontades, né? Seus pensamentos estejam conectados com Deus. Ame ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E quando você ama a Deus, aí você vai tomar a segunda atitude. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Então, é muito importante para que um professor seja um canal de bênção, né? Numa sala de aula religiosa, é importante que ele tenha uma íntima conexão com Deus, que ele tenha uma ligação com Deus diariamente. Porque quando ele tem essa conexão, ele vai estar estruturado espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E se quando nós estamos estruturados espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, nós estamos saudáveis. E se a gente está saudável, pode ter certeza, você vai ser um professor que vai dar uma excelente aula. Você não vai se deixar levar pelos problemas do dia a dia, né? Porque todos nós sabemos que quando a gente lida com o mundo espiritual, nós vivemos numa tremenda batalha constante, né? Paulo fala isso, né? Quando ele fala em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5, ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas na nossa mente. Por isso, nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, eu quero dizer para você, né, que é um professor, você que é um pastor que está aqui, você que é um mestre, você que lida com seres humanos, você que está sendo um modelo, você que está sendo, né, alguém de referência para seus alunos, para as pessoas que estão à sua volta, nós temos que nos conscientizar que nós vivemos numa batalha e o inimigo faz de tudo para nos destruir, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, essa conexão com Deus é muito importante, sabe? Porque quando a gente está conectado com Deus, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais ficam aguçados, né? Nós temos discernimento espiritual para tudo que acontece e a gente entende, muitas vezes, quando a gente está preparando uma aula, não é verdade? Que muitas vezes a gente se sente limitado, a gente não tá sabendo como transmitir aquela aula, e aí a gente ora, porque todo professor tem que ter essa conexão com Deus, e essa conexão se dá como? Através da oração, através da leitura da palavra, da meditação na palavra, do estudo na palavra, de jejum, porque você, como professor, eu tenho certeza que você, com essa conexão, você se envolve com seus alunos. A conexão é importante, porque você começa a saber do que o aluno precisa, o que a família precisa, em que você pode ser bênção, não só dando aula ali, naqueles minutos que você passa no domingo ou num dia da semana, mas você que ama o que você faz, você se preocupa com o seu aluno, né? Então, a conexão do professor com Deus é vital e também, se você tiver uma boa conexão com Deus, você vai estar preparado para ser um bom professor e ter uma boa conexão com seus alunos. Você vai ter uma visão de águia dentro da tua sala para perceber. Eu, como professora, e na minha igreja já percebemos crianças que estavam sendo abusadas por avós, na minha igreja mesmo. Uma menininha estava sendo abusada pelo avô de 72 anos. Eu vou dizer uma coisa, o avô dela era um diácono da nossa igreja e jamais a gente iria imaginar aquilo, sabe? Mas num simples desenho que aquela menina fez ali na sala de aula da EBD, sabe? A professora notou, começou a notar que aquela menina estava chegando chorosa, estava chegando diferente. Olha a importância do professor se conectar com o aluno, porque às vezes Deus vai usar um professor para impedir um trauma na vida de um aluno, para impedir algo de ruim que está acontecendo, sabe? Quantas crianças passam por violência doméstica e às vezes o professor secular, são tantos alunos, ele não tem a percepção do mundo espiritual. E um professor que tem uma visão do mundo espiritual, ele pode ser uma bênção para esse aluno, conversando com ele, ouvindo ele. Então, essa conexão. Então, é muito importante esse primeiro ser, o ser da conexão. Mas o professor tem que ter uma conexão primeiro com Deus,
esteja conectado diariamente com Deus. Se você ama o que você faz, né? Porque professor, gente, a gente tem que amar, né? Porque é algo que exige disciplina, é algo que exige esforço, é algo que exige dedicação, né? Não é ser por ser, não. A gente tem que ter amor por aquilo que a gente faz. Quando a gente ama aquilo que a gente faz com alegria, mesmo diante da dificuldade. Teve uma irmã que falou aí que hoje os professores têm que ter cuidado porque tem crianças com necessidades especiais. É verdade. Na minha igreja, nós temos uma classe de autistas e nós estamos tentando incluir, são 20 crianças autistas, e a gente está tentando incluir essas crianças nas outras turmas, né? A gente começa a preparar, e isso é fácil? Não. Né? Mas quando a gente pensa em paz, né? Que muitas vezes o momento que ele tem de tranquilidade é quando não vem à igreja, porque em casa o filho não dá sossego, né? Uma criança autista, dependendo do grau, né? A mãe, outro dia eu conversei com uma mãe, Elisete, eu não estou dormindo, eu não aguento mais, o meu descanso é quando eu venho aqui na igreja, que ele fica lá 2 horinhas na sala. Né? Então, olha como é importante o professor ter esse olhar, sabe? De incluir, sabe, as crianças também ali junto, ter esse cuidado para ajudar os pais. Então, o primeiro ser é esse, da conexão. Vamos ter conexão com Deus, né? Para a gente ter discernimento, para a gente entender a batalha, porque a gente sabe que quando você está lançando fundamentos, né, da palavra, porque a gente sabe que quando você lança um fundamento para essa criança, olha, pode ter certeza, essa palavra, essa semente está ali. Ela pode até futuramente se afastar, mas na hora certa, aquela semente que o professor lançou, né, na hora certa vai vir à mente daquela criança. O Espírito Santo atua na mente daquela pessoa e ela vai lembrar. Eu atendo pessoas e nos meus atendimentos é muito importante que eu pergunto assim, como é que você veio à igreja? Ah, foi porque uma vizinha me levou. Eu era criança e lá na classe, né, eu lembrei de um corinho, Pedro, Tiago e João no barquinho. Ah, eu vi uma história. Olha, eu atendo... era do tempo do flanelógrafo. Né? Eu vi uma história que a tia contou no flanelógrafo, Elisete, e aquilo me marcou, sabe? No momento de crise da minha vida, aquilo veio. Olha como a palavra tem o poder que é inerente. Né? Quando o professor está falando ali a palavra de Deus, pode ter certeza, essa palavra está sendo guardada ali no inconsciente daquela criança, ou daquele adolescente, ou do jovem, né? Ou de onde você estiver pregando, a palavra de Deus tem o poder que é inerente a ela. E na hora certa, sabe, o Espírito Santo vai trazer aquela palavra para aquela pessoa no momento de angústia. Eu vou usar aqui novamente a doutora Edmel Williams, porque ela tem um trabalho no Morro Dona Marta muito bonito, com crianças ali da comunidade. E ela fala assim, Elisete, tem meninos ali, filhos de traficante, que ela tem uma escolinha, né? E a gente lança a semente, e aí eles até vão para a droga, mas na hora que eles estão ali, no desespero, eles vêm e falam, tia, eu lembro daquela palavra, eu quero agora voltar para Jesus, eu quero ter uma aliança com Jesus, porque eu sei que é só Ele que pode me guardar. Olha o poder da palavra. Né? Então, que a gente possa se dedicar, ter uma conexão com Deus e mantermos uma conexão com os nossos alunos. O outro C, né? O Salmo, nesse do conexão, eu quero deixar o Salmo 122, que o salmista Davi está falando, alegrei-me quando me disseram, vamos para onde? Para a casa do Senhor. Que os nossos alunos tenham no domingo de manhã, né? Prazer dizer, eu quero ir para a casa do Senhor, porque eu tenho um professor, uma professora lá que é bênção para mim. Né? E eu conheço muitos pais preguiçosos que não querem acordar, e sabe quem acorda? As crianças. As crianças que falam, tia, meu pai não queria vir, não. Minha mãe não queria vir, não. Mas eu fui lá e acordei. Eu quero ir para a escolinha. Eu quero ir para a escolinha me encontrar com meus amiguinhos, com a minha professora. Sabe? Porque eles sabem, eles têm prazer de estar na casa de Deus. Né? Por quê? Porque o professor criou um vínculo com aquele aluno. Então, como a gente precisa... E eu ando preocupada, sabe, hoje com a nossa geração. A nossa geração hoje tem muita informação. No final, eu vou dar um livro aqui para vocês, quem puder depois comprar. É um livro secular, mas para quem é professor é muito importante. Porque a nossa geração de crianças e adolescentes está sendo atacada pela cultura do mundo. A ideologia de gênero está aí, gente. Eu atendo adolescentes, meninos e meninas, que falam, Elisete,
eu estou inseguro quanto à minha identidade sexual. Eu não sei se eu sou menino ou menina, eu gosto de menino e de menina. E são meninos e meninas que estão lá na igreja, né? Mas que muitas vezes não tem uma família saudável, tem uma família disfuncional, não tem um pai presente, ou não tem uma mãe presente, porque hoje pai e mãe estão tão distantes do lar, né? Hoje é um ativismo de tanta coisa, e os pais muitas vezes não estão dando atenção devida aos filhos, e os filhos ficam o tempo todo conectados na rede social. E está sendo um perigo. Então, a gente tem que se conectar com os nossos alunos, sabe? E estar conectado com Deus, porque quando você é um professor, que você se propõe a ser um exemplo para os seus alunos, a amar seus alunos, investir firme nos seus alunos, eu vou te dizer uma coisa, Satanás vai jogar pesado contra você. Mas aí nós precisamos de intercessão. Tenha intercessores, esteja debaixo de uma autoridade espiritual, né? Peça sempre ao seu pastor para estar orando por você. Tenha pessoas orando por você, porque você está investindo em almas. Você está investindo, sabe, em pessoas para a eternidade. Pensa que Satanás fica satisfeito? Não fica, não. E ele vai tentar interferir na tua saúde, ele vai tentar interferir, sabe, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Então, você tem que estar coberto de oração. Você tem que estar todos os dias revestido com as armaduras espirituais. O segundo C, né? Primeiro é conexão, a gente tem que estar conectado com os nossos alunos, para isso tem que estar bem conectado com Deus. O segundo C é a comunicação. Né? Como é que você se comunica? Já dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Né? Então, para a gente alcançar os nossos alunos, né? Você tem que ter uma comunicação adequada com a faixa etária. Né? Se é criança, é uma faixa etária, algo que a criança entende. Você vai ter que interpretar, sabe, as histórias da Bíblia, alguns textos da Bíblia, de acordo com a faixa etária. Né? Então, é muito importante, porque, às vezes, eu vou dizer, eu tive também professoras que falavam assim, algumas coisas que eu ficava voando na aula, não tinha nada a ver. E eu acho muito interessante que Jesus é um grande mestre e um modelo para a gente. Né? É um modelo de discipulador, de mestre, de professor. E Jesus falava por parábolas, ele falava fatos do cotidiano. Né? E eu gosto de Lucas 15, porque Lucas 15, Jesus fala 3 parábolas. E nessas 3 parábolas, ele fala a parábola da dracma perdida, ele fala de uma ovelha. Aí, nessa parábola, ele fala da importância do pastor, da importância da ovelha, da importância de que tinham 100 ovelhas, uma caiu, né, no barranco, mas ele mostrou, sabe o quê? A importância do um. Porque aquele pastor, né, deixou as 99 e foi lá atrás daquela única ovelha. Isso mostra, o professor pode dizer, você está vendo como você é importante? Você está vendo como você faz falta para Jesus? Você está vendo como você faz falta na igreja? Quando você não vem, a gente sente sua falta. Então, são ensinamentos que a gente tem na Bíblia que a gente pode transmitir para os alunos, né, passar essa informação, essa transmissão, de acordo com a faixa etária. E nesse capítulo, Jesus está falando de parábolas e aí eles entendiam com facilidade. Aí ele fala da outra, da mulher que perdeu as 10 dracmas. E uma se perdeu dentro de casa. Ele fala do valor da casa, ele fala do valor de arrumar a casa, ele fala do valor do novamente, uma dracma, aquela dracma era importante. Né? E ela só parou quando ela encontrou aquela dracma, e quando encontrou, ela fez festa. Então, ele dá vários ensinamentos. E depois falou do outro, do novamente, quando fala do filho pródigo, que tinham 2. Né? E quando um quis ir, o pai permitiu, falando. Tem vários ensinamentos aí nesse capítulo 15, mostrando a importância do um. O um é importante. E mostrando também, né, que o um faz falta e que todo ser humano tem algo de valor. Então, é muito importante quando a gente entende essa importância da comunicação. Como é que você se comunica, como é que você transmite a aula para os seus alunos? Né? Isso é muito importante. Na comunicação também, o professor, né, quando ele está dando a aula, ele é um emissor, ele está falando. Os alunos são os receptores. Mas na comunicação não é monólogo, a comunicação envolve um diálogo. Então, na comunicação, o feedback é muito importante. Esse retorno, né, de ouvir os alunos, né, é o que a gente vai fazer aqui no final. A gente vai abrir para vocês falarem, porque aqui eu não quero ficar falando o tempo todo, que eu sei que eu tenho muito a aprender com vocês também.
E uma das maneiras da gente aprender é através de perguntas, não é verdade? Jesus perguntava mais do que falava, não é verdade? Ele sempre estava perguntando, porque ele força o aluno a aprender, a pensar, sabe? A não querer receber tudo pronto. Então, é muito importante que o professor seja um bom comunicador, que ele transmita a mensagem, né? use aquilo que ele quer contar de uma maneira bem estratégica para que os alunos entendam dentro da faixa etária, e que ele também seja um bom ouvinte, seja um bom receptor. Ouça seus alunos, tenha esse feedback dos alunos. Isso vai ser muito importante, até se ele quiser mudar algumas coisas, ou quiser acrescentar algo à aula. Então, a comunicação é importante. A gente vê que Jesus, né, ele conversava com os discípulos, ele fazia perguntas, ele perguntava, o que vocês entenderam? O que você quer que eu te faça? Né? Ele estava sempre perguntando, tendo um feedback. Isso é muito importante, porque às vezes a gente, como professor, se empolga, né? E a gente, dependendo do que a gente está falando, do que está contando da Bíblia, da história, a gente começa a falar e não observa, porque a comunicação você tem que perceber, né? E você percebe como os alunos estão recebendo, você tem que ter essa percepção, né? Porque eles demonstram o interesse. Então, você está vendo, se você está falando, e você está vendo que os alunos estão conversando o tempo todo, não estão demonstrando interesse, começou a ter um burburinho, tem alguma coisa errada nessa comunicação. E ainda mais, eu sei que há uma batalha no mundo espiritual, aí eu tenho que falar muito do mundo espiritual, porque você, quando está falando algo da parte de Deus ali, você está falando algo que vai tocar na vida desse aluno para a eternidade dele. Então, não é como uma matéria secular lá fora. É bem diferente. Porque quando a gente fala de mundo espiritual, a gente está na igreja ministrando, né, falando aos alunos, há uma batalha. O inimigo vai fazer de tudo para interferir, sabe? Na audição dos alunos, para interferir, sabe? Naquele momento, para que a pessoa não entenda. Então, é muito importante. Eu acho que o professor, antes de dar aula, ele deve sempre chegar antes dos alunos, orar dentro da sua sala, sabia? É muito importante. Se for possível, ore as cadeiras, Senhor, que cada aluno que sentar nessas cadeiras, nessas mesas, sejam tocados por Ti. Fala, Senhor, através de mim, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando. Tira toda a preocupação dessas crianças que forem sentar aqui. Sabe, a gente ouve cada testemunho, irmãos, coisas assim tremendas, quando a gente vai ouvir, sabe, sobre essa área da oração, da intercessão. Sempre chame de vez em quando o seu pastor, a autoridade espiritual dessas crianças, para ir lá na sala orar por eles. Isso é muito importante. Isso aí ensina as crianças até questão de honra, sabe? A honrar, a respeitar, sabe? Aquela pessoa que é líder do departamento, sabe? A professora, de vez em quando, chama, olha, aqui está o líder do departamento, aqui está o pastor da nossa igreja, o pastor vai lá. As crianças amam, sabe? Isso cria uma conexão e uma comunicação maravilhosa entre professores e aluno. O outro ser importante, né? Então, o primeiro é conexão, o segundo é comunicação, né? E aí eu deixo essas 3 parábolas de Lucas 15, né? Que Jesus ensina ali com a ovelha e o pastor, ensina com o filho pródigo e o filho e o pai que estava lá pronto para receber, né? E aquela dracma que foi perdida, que aquela mulher procurou e encontrou. Sabe que a gente, nessa área da comunicação, tem que se esforçar para entender muitas coisas e entender o aluno. É muito importante quando você conversa com o seu aluno, é muito importante quando você conversa com os pais do seu aluno, porque na nossa igreja, professores perceberam que a criança tinha problema auditivo, não foi a professora secular que descobriu, foi a professora da EBD. Quando ela viu que o aluno não era participativo, quando ela falava e ele não dava atenção, aí ela falou, mãezinha, faz um exame auditivo no teu filho, e aí constatou que ele tinha problema de audição. Então, olha como o professor, quando ele está atento, numa boa comunicação com seus alunos, quando ele está ligado, ele vai perceber coisas que ele vai poder ser bênção, não só no mundo espiritual, para aquela criança ou para o adolescente,
mas também na área física, na área secular, né? Então, é muito importante. O outro C é o C da constância. Nós temos que ser constantes nessa área do ensino, né? Na área de se preparar, de buscar a Deus, porque eu tenho 63 anos e eu já nasci na igreja, né? Sou filha de pastor, morei em casa pastoral durante muitos anos, então eu conheço muitas pessoas que cresceram dentro da igreja. Eu conheço pessoas que começaram como professor, nossa, de um modo maravilhoso. Se dedicavam, eram constantes, sabe? Estavam na igreja sempre com material pronto, sempre com ideias novas, mas aí atravessa um problema na família, se decepciona com alguém na igreja, se decepciona com seu líder, às vezes até do próprio departamento, e aí aquela constância cai por água abaixo, sabe? E olha, seus alunos estão te observando. Seus alunos estão vendo como você dá aula. Tem dia que você chega para dar aula que é um fervor só, né? E empolgado, sai, agita a sala, chega cheio de ideia. Olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer. Aí você programa, né, um concurso bíblico, você coloca lá as ideias. Aí daqui a pouco se aborrece, não consegue aquilo. Porque o pastor não cedeu aquilo que eu queria. Porque o meu líder não deixou. Cadê a constância? Acabou. Então, é muito importante. 1 Coríntios 15, 57 e 58 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, sede firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que todo o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, eu quero te incentivar. Eu estou falando para você, mas estou falando para mim também, tá? Antes de falar aqui para vocês, o Espírito Santo falou comigo: Elisete, como é que está a sua constância? Em intimidade com Deus, em ler a palavra, em meditar, em orar, né? Como é que está a sua constância no reino? Você serve hoje com o mesmo amor que você servia 10 anos atrás? Sabe? Isso é uma análise que a gente tem que fazer. O professor tem que ser constante no amor a Deus, no amor pelos seus alunos, sabe? No prazer de preparar uma aula, né? Preparou de qualquer jeito? Isso aqui eu já cansei de dar, já estou há 10 anos nessa sala, fala a mesma coisa. Não, a palavra de Deus se renova a cada dia. A cada dia Deus tem algo novo para falar para você e para você transmitir para os seus alunos. Então, sabe, vamos ser constantes, sabe? É muito importante que o professor seja aquele, mesmo que ele não vá dar aula, que ele não falte à escola, que ele esteja lá, sabe? Que os alunos estão observando. Querendo ou não, nós estamos sendo modelos, e nós precisamos hoje de modelos dentro da igreja. Nós precisamos de pessoas que sejam referência, porque muitas vezes os pais não vão ser constantes. Tem muitos pais que, às vezes, sabe, levam o filho uma semana na igreja, lá no departamento, fica 2 semanas sem ir, e aí, se você for um professor constante, você vai sentir falta desse aluno, você vai poder ligar, você vai poder se informar, você vai poder saber o que está acontecendo. Então, é muito importante que a gente seja firme, né? Tenha firmeza, sabe, da posição que você tomou. Se você ama o que você faz, seja firme, não importa o que aconteça, não importa que você... não tenho todo o material didático. Eu ouvi isso muito, porque meu pai era pastor, né? E aí, às vezes, o pastor quer economizar, né? Tinha outras coisas. Não tem dinheiro para isso. A assessora fala, o pastor é pão duro. E eu estava lá no departamento tendo que ouvir isso. Falei, o que eu posso fazer? Fala com teu pai, Elisete, teu pai é pão duro, é para criança. Eu falei, eu sei, mas aí é uma obra. Então, e até nisso a gente tem que, sabe, às vezes falar, olha, vamos priorizar o departamento, sabe, de ensino, que é algo muito importante. A educação, gente, é vital na nossa vida. E é por isso que a gente vê como Satanás investe nessa área da educação, né? Como ele faz de tudo para ter dificuldade. Mas se nós tivermos pessoas preparadas, mesmo às vezes com dificuldade de material, sabe? Mas se tiver um bom material humano, meu filho, a gente faz milagre, sabe? Que você seja um bom material humano dentro da sua igreja. Mesmo que falte lá, hoje não tem um computador. Meu filho, mas você sabe, Deus vai te usar para você falar. Né? Hoje não está aqui, né, o quadro, está faltando a lousa aqui, está faltando a
a caneta tal para me escrever, não tem. Outro dia a minha amiga queria, estava faltando essa caneta aqui. Eu falei, minha filha, hoje Deus não quer usar a caneta, hoje a caneta vai ser tua boca, eu falei para ela. Hoje a caneta vai ser tua boca. E ela falou, mas eu já tinha... Minha filha, a gente tem que ser versátil, tem que ser safo. Tem hora, né, que a gente não entende. E é uma batalha, irmãos, porque eu vi isso, estou 60 anos na igreja, eu vejo gente, tem tudo para dar certo, a gente programa tudo. Chega na hora, parece que vai dar alguma coisa, não encaixa, mas você tem que estar bem emocionalmente. Como você, sabe, é uma peça-chave dentro da sala. Se você estiver bem espiritualmente e emocionalmente, pode faltar tudo, só não pode faltar você. Tá bom, irmão? Pode faltar tudo dentro da sala de aula, só não pode faltar você. Pode faltar até os alunos, mas você está lá, ora por aquelas cadeiras vazias, diga, Senhor, no outro domingo vai ter aluno aqui, no outro domingo só vai tirar todos os empecilhos, porque você ama o que você faz, você foi chamado. Quando a gente entende o nosso chamado, irmão, não tem inimigo, não tem Satanás, não tem circunstâncias que vai impedir a gente de fazer a obra do reino de Deus. Por isso, seja firme. Não caia da sua firmeza, da sua convicção de que você é um professor chamado por Deus, um pastor chamado por Deus, um discípulo chamado por Deus. Seja firme, seja constante. Não seja uma pessoa que é levada por qualquer problema, né? Ah, disseram isso da minha aula. Ah, está faltando, eu não vou. Aí você murmura, aí você reclama. Não. Eu acho lindo aqueles 2 espias, Josué e Caleb, ou Constância. Eles acreditaram que aquela terra era dele, que aquele povo ia ser o pão deles. Eles não se deixaram levar por aqueles 10 espias que foram inconstantes, né? Não tomaram posse da promessa. Você tem um chamado? Você tem paixão pelo que você faz? Meu filho, você é o instrumento. Pode faltar o quadro, pode faltar o computador, mas você está lá, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Você tem boca, você tem mãos, você tem olhos, são talentos que Deus te dá. Eu conheço pessoas que estão em lugares tão carentes que o recurso é a mão. Um toque no menino, um abraço, uma palavra de autoridade muda a história da criança, né? Um beijo numa criança, numa menina, uma mãe, uma mulher, uma menina que não tem mãe, uma professora vai lá e dá um abraço, dá um beijo naquela criança, aquela criança é marcada, ela não esquece mais, meu Deus, ela me ama, ela me abraçou. Um menino que não tem um pai presente, que tem um espírito de orfandade na área da paternidade, de um professor, dá uma palavra de motivação, dá um abraço nele, fala, você é um homem de Deus, você vai ser um homem nessa terra, tu vai fazer diferença. Gente, nós somos o instrumento. E, às vezes, a gente quer usar tantas coisas e a gente não quer ter, sabe, a habilidade que Deus tem dado para a gente, a autoridade. Então, seja constante. Não dê desculpa para não atuar no reino. Não dê desculpa, está faltando isso, está faltando aquilo, ninguém me elogia, ninguém falou que gostou da minha aula. Não se preocupe com isso, não. Colossenses 3:23 diz assim, tudo que você fizer, fazei de todo o seu coração, porque é a Deus, o Senhor, que você está servindo. Irmãos, eu sou consciente que meu pai me ensinou isso. Minha filha, a igreja é um hospital. A gente está aqui se tratando. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós estamos aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus. Então, tudo que você fizer, minha filha, faça para Deus. Muitas vezes você não vai ter palavras de elogio, você não vai ter motivação, ao contrário, alguma vez você vai ouvir assim, não quero que faça, né? Mas faça para Deus. E eu guardei isso. Esse texto de Colossenses 3:23. Tudo que você fizer, fazei de todo o seu coração, porque é a Deus, o Senhor, que você está servindo. Nós estamos servindo a Deus. Então, irmãos, a recompensa vai vir de Deus para a sua vida. Fique tranquilo. Muitas vezes você vai ouvir até um desaforo. Você fazendo uma coisa boa, você ainda vai ouvir o que não gostaria de ouvir. Mas não deixa isso tirar a tua paz, não. Não deixa isso interferir no teu amor por Deus, nem no teu amor pela obra. Sabe? A recompensa vai vir de Deus. Você está fazendo para Deus. Nós somos servos. A gente está aqui servindo. Então, o primeiro C é conexão. O segundo C, comunicação. O terceiro C, constância. Sede firme, constante e abundante na obra do Senhor. Olha, João 15, 16, 17 diz assim,
Não foram vocês que me escolheram. Olha que coisa linda. Mas eu escolhi cada um de vocês. E tenho nomeado cada um de vocês para que vocês possam ir e dar muitos frutos. E o que vai acontecer com o nosso fruto? Ele vai permanecer. E o segredo está aqui no 16. E tudo quanto vocês pedirem ao Pai, Ele vai lhes conceder. Olha, pode ter certeza, o fruto de vocês é geracional. O fruto da fé que vocês demonstram, o fruto do amor, o fruto da alegria, o fruto do perdão, o fruto da humildade, o fruto da graça, o fruto da compaixão. Pode ter certeza, isso é geracional. Vocês estão transmitindo, sabe, para outras gerações. Tudo que vocês estão doando, sabe? E o que vocês pedirem ao Pai, pode ter certeza, Deus vai conceder. Tá? E o quarto C e o último, que a gente tem que ter, para a gente e para os nossos alunos, a capacitação. Seja um professor que se capacite. Eu quero parabenizar vocês, porque vocês estão aqui se capacitando um pouquinho mais, né? A gente está aprendendo junto. Então, o professor ele tem que buscar a capacitação. Ele não pode dizer, achar que já sabe tudo. Mesmo que você dê essa lição, já dei essa lição 10 vezes. Mas vai estudar, vai pedir orientação a Deus, vai falar com Deus, que Deus, a palavra de Deus se renova a cada dia. Deus vai ter sempre algo novo. Então, se capacite, busque leituras, né? Hoje a gente sabe que a internet está aí, hoje a gente sabe que a gente tem que usar também essa ferramenta com os nossos alunos, né? Tem igrejas que têm como usar, tem outras que não têm, mas você pode se capacitar para ver o que você pode usar lá na sua igreja. Tá? Mas hoje a gente tem que buscar a capacitação, estudar, estude, faça cursos, né? Hoje tem muitos cursos que a gente pode fazer para melhorar, sabe, a nossa aula, para a gente crescer, amadurecer. Tá? Então, quanto mais a gente aprender, melhor para a gente e melhor para os nossos alunos. Tá? E a Bíblia diz, em Oséias, né, capítulo 4, versículo 6, não, 6:4, o meu povo tem sido destruído porque falta conhecimento. Tem que buscar a capacitação. Então, a gente tem que buscar o conhecimento, sim, a gente não pode ser alienado. O professor tem que falar de uma maneira para as crianças na linguagem dele, sobre ideologia de gênero. Tem que mostrar que Deus fez macho e fêmea, mais do que nunca. Tem que falar que nós estamos aqui dando continuidade ao modelo da família judaico-cristã, porque é esse modelo de família que eles querem destruir. Esse modelo que Deus escolheu, Abraão e Sara, para deixar esse legado, para abençoar todas as famílias da terra, de um homem, uma mulher e os seus filhos. Então, esse modelo judaico... Outro dia estava lendo uma revista, Isto É, e eles estavam falando sobre isso, que eles querem destruir esse modelo judaico-cristão. Porque esse modelo judaico-cristão, de Abraão e Sara, influenciou as 3 religiões mais importantes do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Todas essas 3 religiões mais importantes do mundo sofrem influência do modelo judaico-cristão. E aí, hoje, né, os psicanalistas, os psicólogos de hoje, que não tem nada a ver com a psicologia que eu estudei há 30 anos atrás, hoje a psicologia está totalmente influenciada pela teoria queer, né, pelo marxismo comunista, e hoje eles falam que existem vários tipos de família, né? Mas a gente sabe, quando eu estava na universidade há 30 anos atrás, eu aprendi um modelo de família saudável, funcional, era de um homem, uma mulher e seus filhos. E hoje eles falam que família, né, hoje existem vários tipos, de homem com homem, mulher com mulher, trisal, né, 3 homens e 2 mulheres, ou 2 mulheres e 3. Então, hoje, a cultura foi totalmente contaminada. E a Bíblia diz, como a pastora Jandira disse no início, 2 Timóteo 3 aí, o povo, né, entregou ao seu desejo natural, né? Perdeu o afeto natural, sabe? Hoje a perversidade, a maldade, né? O ser humano, a gente está vendo aí, se matam uns aos outros por qualquer coisa, se autodestroem. Então, a gente, mais do que nunca, tem que, como professor, sempre dizer para os nossos alunos, né? Nós somos filhos de Deus. O homem e a mulher é a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus que a cultura quer destruir com a androginia. Hoje a gente olha para um homem e você não define se é homem ou mulher. Ou você olha para uma mulher e você não define. São os andrógenos, né? Que você olha e não é nem homem nem mulher.
Quer dizer, o diabo odeia o ser humano, porque quando ele olha para um homem e para uma mulher, ele vê a imagem moral de Deus e ele quer destruir. E quando ele olha para uma família, ele odeia, porque ele lembra da Trindade, porque a família é a representação da Trindade nessa terra. Deus Pai representa o homem, Deus Espírito Santo representa a mulher e Jesus representa os filhos. Então, a Trindade representa a família na terra. E quando Satanás olha para essa família, ele lembra da Trindade. Eu saí do céu, eu perdi a presença dessa Trindade. Por isso, ele tenta destruir a imagem do homem e da mulher, a imagem da família. Então, a gente tem que, mais do que nunca, sermos modelo de mulher. Ame a professora, vá bonita para a sala de aula, vá feminina, porque as meninas têm que ter referência de mulher. E é você, professora. E você que é homem, vá como homem, haja como homem, tenha atitude de homem, sabe? Porque eles precisam de referência, porque muitas crianças hoje não têm dentro de casa a referência de pai e mãe. Vai ser a igreja que vai ser a referência. Então, como é importante o professor, né? Se capacitar, buscar o conhecimento. Aqui eu tenho um livrinho do pastor Guilherme Shelby, né? Acho que vocês já conhecem, né? Esse livrinho dele aqui, ó. Querem calar a igreja, e ele fala sobre ideologia de gênero, ele fala como professor, né? Aqui, ó, é preciso destruir a família, Karl Marx. Vem lá do comunismo, sabe o que eles querem? Que o governo mande na família. Vocês já viram que os apartamentos hoje é um cubículo? Sabe? Eles fazem... A sala é tão pequena que não tem lugar para uma mesa de 6 cadeiras. O máximo, às vezes, é 4 cadeiras, tudo pequenininho. E lá embaixo, já viu que tem tudo? Eles querem que o ser humano viva, seja mais influenciado pelo meio social lá embaixo do que pelos pais. Mas a primeira agência que socializa a criança é a casa, é a família, é o lar. Então, como igreja de Cristo, nós temos que lutar pela nossa casa. Mulher, sabe? Seja uma mulher guerreira dentro do seu lar. Seja uma guardiã do seu lar. Homem, seja um guerreiro dentro do seu lar, seja o guardião do seu lar, seja a referência para os seus filhos. Seus filhos podem ter modelos na igreja, mas a referência para eles tem que ser você, que é professor. Antes de dar aula para os seus alunos, seja professor na sua casa. Seja modelo para os seus filhos. É muito importante. Então, busque a capacitação. Aí está lá em 2 Timóteo 2,15. O que diz? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Né? Então, vamos nos apropriar da palavra. Vamos tomar posse da palavra e ser modelo, ser exemplo, exemplo de família. Vá para a igreja com a sua esposa, com o seu esposo, vá para a igreja com seus filhos, tá? Porque você está sendo referência. E, para terminar, eu quero falar aqui desse livro que todo professor, ou secular, ou da igreja, que olha, esse aqui, ó, A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Desmours. É um cientista francês, e ele escreveu esse livro falando sobre a tecnologia de hoje, o que está influenciando as nossas crianças, né, os adolescentes. E a gente sabe, né, que a tecnologia é uma ferramenta, a internet, as redes sociais é uma ferramenta importante, mas hoje os pais não estão sabendo, sabe, deixar os filhos usarem. E aqui ele faz pesquisas, ele mostra, então todo professor deve ler para ver o cuidado para você orientar os pais dessas crianças. Gente, eu já atendo meninos de 5 anos viciados em pornografia, porque o diabo ele quer um ponto de contato. E hoje uma criança com celular na mão, né, cai aqui na tela e ela vai olhando. Vocês não viram o menino que comprou não sei quantos hambúrguer pelo celular? Vocês viram, né? Outro dia apareceu um menino também, um menino americano de 3 anos, mexendo no celular, constatou que ele comprou $10 mil de imóveis pelo celular. Uma criança de 3 anos. Olha só, eu já tenho atendido crianças de 5 anos viciadas em pornografia por causa do celular. Como o diabo quer marcar a mente das nossas crianças, a mente dos nossos adolescentes, sabe? Para destruir aquilo de mais lindo que Deus fez, que é o sexo dentro do casamento, aquilo que é puro, aquilo que é maravilhoso. E a gente vê as sequelas, porque eu trabalho atendendo pessoas.
Então, hoje, gente, o mundo está aqui na mão da criança. Outro dia eu atendi uma mãe que ela mora em comunidade, ela falou, eu pensei que eu estava protegendo a minha filha, deixando o celular com ela em casa. Eu falei, minha senhora, a senhora vai trabalhar, a senhora deixa o mundo na mão da sua filha. Ela quer esse celular na mão, ela está com o mundo na mão. Onde ela foi parar? Foi parar lá em Caxias, na mão de um estuprador. Ela, emocionalmente carente, foi levada. A conexão começou aqui, ó, a conversar. Começou a conversar. Quando ela viu, ela já estava lá em Caxias, a filha de 14 anos, sendo abusada. E ele já tinha feito isso com várias meninas. Então, professor, ensine seus alunos a usarem, a ter cuidado, fale com os pais. Eu tenho netos, eu tenho 5 netos, e eu tenho falado com meus filhos, olha, isso aqui é um ponto de contato para Satanás, sabia? E quantas meninas e meninos estão doentes por causa das redes sociais, porque estão sendo levados na mão de abusadores, por causa da carência afetiva, da carência emocional. Começa a conversar, quando vê, marca o encontro e está junto. Então, esse livro aqui, ele fala sobre os perigos das redes sociais. Sedentarismo, não dormem mais, estão ficando doentes emocionalmente, o sono está sendo brutalmente afetado, as emoções brutalmente afetadas, males terríveis, tudo com pesquisa. É um alerta para vocês fazerem aí para os pais, para os nossos filhos. Qual o nome desse autor? Aqui. Michel Desmouliens. Ele é um cientista francês e ele está fazendo essa pesquisa há 20 anos. Ó, é um pesquisador. Ok. Você tem lá na Central Gospel? Não, não é da Central Gospel, é secular. Tá. É da editora Vestígio. Esse livro é secular, não é cristão, mas ele fala tudo a ver com o problema que a internet traz. Ok, obrigada. Tá? Então, quem é professor, vale a pena, né? Pastora, posso fazer um adeno aí? Pode, claro. Eu já terminei. A nossa igreja, tá? essa semana passada, nós fizemos um desafio para algumas jovens de passar férias, até foi na minha casa mesmo, férias, e o desafio era ficar sem celular e sem a internet. E aí elas vieram, o primeiro dia parecia que a gente estava combatendo aqueles viciados mesmo em droga. Mas não, você sabia que o vício é pior do que a cocaína? É provado, ele fala o primeiro dia foi muito difícil. E Deus foi tão bondoso, assim, o Espírito Santo agiu tanto no meio delas que, do final do primeiro dia em diante, elas começaram a louvar a Deus eu não entrei no mundo delas, elas ficavam ali, qualquer hora elas estavam louvando, pegaram o violão da minha filha, começaram a aprender a tocar violão, saíram 3 meninas tocando violão, 2 músicas da minha casa, e eles se entregaram o jejum no culto de quinta-feira, e foi assim, um momento que elas estavam muito sensíveis, elas estavam querendo abraçar os pais delas, e eu levei eles a fazer um deserto numa trilha, e lá elas pensaram quem que o celular está substituindo, né, dentro da família delas, né? No momento que elas estão com o celular, quem que elas estão substituindo, né? Qual a fuga? E elas escreveram várias coisas, no final escreveram uma carta para a família de como foi, né, esses dias sem celular, sem internet, e tem relatos das mães como que foi após chegar em casa, né? Que não foram direto para o celular, que foram conversar, que agora está mais ou menos assim. Eu vi a importância de fazer um trabalho paralelo dentro do que faz na EBD, no momento da EBD, de levar as jovens ou os jovens, né, a uma trilha, a um outro lugar, uma praça, tirar eles também, fazer uma aula atrativa, diferenciada, para que eles fujam um pouco da comodidade, fujam um pouco do que é o normal da EBD, que é ali na igreja. Isso faz com que eu queria que vocês deixassem a doutora Elisete Malafaia acabar, porque aí nós vamos abrir espaço para vocês fazerem perguntas e comentários, tá bom? Continua, doutora. Eu já acabei, minha filha. O que ela falou aí, eu tenho uma professora que me marcou muito, sabe por quê? Ela me levou lá em Petrópolis, no museu, e a gente entrou com chinelo de flanela. Então, o que ela falou, isso aí é vital, porque às vezes os professores ficam só presos dentro da sala de aula na igreja. E você sair, estar em contato com a natureza,
porque hoje as pessoas têm dificuldade de ver Deus, até porque não olha para a natureza. Então, o que essa irmã fez é maravilhoso. Minha filha, todos os professores têm que fazer isso, sabia? Amém. E Graças o que a Deus. só para me fechar, o que eu vejo hoje é que a internet está adoecendo muitos jovens e adolescentes. E o vício da internet é pior do que o da droga e da cocaína, sabe? Porque a gente tem uma área no cérebro, que é a área do prazer, e a internet acessa muito rápido essa área do prazer, e aí a pessoa... Pastora, eu percebi que a mente delas estavam lentas. Você pede uma coisa, elas viravam, assim, até elas focar no que você estava pedindo, a mente muito lenta. E é verdade. Sim, é isso mesmo. Elas ficam sem foco. E é que você falou, elas estão sem conexão, é só na rede social. Rede social não traz conexão. E a rede social não traz conhecimento, só traz informação. E essa geração tem esse problema do conhecimento, ele só tem informação. Por isso é uma geração fragilizada, é uma geração, um índice altíssimo de droga, um índice altíssimo de prostituição. Depois eu vou passar, Jandira, para você. Eu hoje mesmo estava vendo um psiquiatra, que ele escreve para Forbes, ele é um grande psiquiatra em São Paulo, ele falando hoje um índice altíssimo de meninas, hoje mais do que os meninos, que estão se tornando alcoólatras a partir dos 13 anos. Você vê como o feminismo, essa coisa do empoderamento da mulher, está prejudicando já as meninas a partir dos 13. Que ele falou, elas estão bebendo demais, né? A partir dos 13 anos, porque elas querem se sentir maduras, querem se sentir independentes. Então, a gente sabe que, por trás de tudo isso, há um enfoque satânico para destruir o homem e a mulher. Né? É a função de Satanás. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu já acabei aqui. Quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade. Amém. Tá? Deus abençoe isso você. Tudo a partir dos pais, que acham lindo os seus filhos serem informatizados, serem avançados, é o homenzinho, é a menina que está se tornando, não é uma mocinha, e eles não sabem, não é a problemática. Certa vez eu conversei com um pastor, porque eu sabia que a filha era menor, e estava mexendo, andando com o celular, e eu pude falar para todos que tinham que ter muito cuidado. Enfim, expliquei. E ele ficou super revoltado. Ele falou, não, porque eu tomo conta, minha esposa toma conta das conversas da nossa filha. Pois, há pouco tempo atrás, ele, infelizmente, soube que o tio estava, né, querendo abusar, ou até já tinha marcado encontro com a menina através do celular. Então, é algo que nós temos que realmente ter cuidado, né? E você falou um enfoque muito importante, né, para que todos possam poder se edificar, para que todos possam ter capacitação. Eu vou passar para você, doutora Elisete, para você poder passar para o seu grupo de professores, que já estiveram, muitas professoras já teve em nossos congressos, quando eu era presidente, né, distrital, você mesma veio falar e outros mais. Nós vamos ter um congresso agora, né, no dia 5 e 6 de agosto, em João Pessoa. Isso que você falou sobre a capacitação é bem pertinente para todos que aqui estão se inscreverem, não é, no nosso congresso, para poderem se instruir. São 12 oficinas, e cada um vai poder escolher 2, enfim, e um grupo de professores, para depois haver uma troca. E todos sabem, todos têm o link, mas eu vou passar para você depois, tá bom, querida? Deixa eu aqui chamar minha sogra para dar um alô para vocês. Pode chamar, pode chamar. Chamar. Então, isso é muito importante, irmãos. Se inscrevam em nosso congresso, tá bom? Estamos aguardando você, porque, com certeza, o reino de Deus se expandirá, você se informará melhor. São homens e mulheres de Deus preparados, capacitados. Para vocês que já são conhecedores dos nossos congressos, sabem que, pela instrumentalidade, né, e pela orientação do Espírito Santo, nós não chamamos qualquer pessoa, são homens e mulheres que possam transmitir para nós. Então, o link já está no grupo, seus presidentes distritais já têm o grupo, é só você se inscrever e participar. Será online e também presencial, tá bom? Graças a Deus por isso, graças a Deus. Ela foi chamar a sua sogra. Nós aqui, há muitos anos atrás, compramos, né, livros para os nossos alunos, né? Deixa ela chegar e falar, da escola dominical, baseado... da igreja.
Do Nazareno. Escreveu. Ô, Irmã Jandira, aqui, ó. Albertina, que prazer tê-la conosco. Saiba que aqui na nossa igreja nós já usamos para A crianças e senhora já foi lá. adolescentes livros que a senhora escreveu, viu? Deus continue te usando, te abençoando. Acho que a senhora não se Amém. lembra de mim, mas a senhora é muito amada. A senhora já foi lá na Nazareno, de Nilópolis, né? Já. Então dá um alô para esse programa. Tudo professor que está aí, ó. Meninas, vocês são as vitoriosas. Vocês são as Amém. heroínas. E Professora é heroína. nós também. Tem aqui, ó, tem pastor, tem homem. Deus abençoe o trabalho de vocês, porque essas crianças precisam ouvir pessoas que temem a Deus, que amam a Jesus, porque Glória a o Deus. diabo está querendo, sabe, engambelar as crianças, porque criança é mais fácil de ganhar, né, do que o adulto. Então, ele prepara certas maneiras para entrar e para ter liberdade com as crianças, e os pais não estão vigiando. Às vezes, isso não faz mal, aquilo não faz mal, e ele está entrando devagarzinho. Quando abrir os olhos, os filhos já estão perdidos, sabe? Graças a Deus que ainda tem uma turma assim como vocês, que estão preparadas, prontas para lutar em prol das crianças. Deus abençoe a cada um em particular e que dê muita vitória, muita vida, muita sabedoria para vocês trabalharem contra o mal, porque o diabo quer enganar as crianças. É mais fácil do que enganar os adultos. E nós temos que estar vigiando e orando sempre. Deus abençoe vocês. Há quantos Amém. anos a senhora dá aula? Fala aí, desde quando? Ó, ela só tem 93, tá? Mais de 60, né? Um bocado deles. Foi professora secular e essa daqui inovou lá no CAPED, curso de professores da Assembleia de Deus, quebrou paradigma na Assembleia de Deus. Mulher dando aula, coisa que não era comum, né? 70 anos atrás. Quando a mulher ia dar aula, tinha 2 professoras, né? Eles não deixavam, era proibido a gente subir no púlpito. Eles faziam um tablado assim na frente do púlpito, porque mulher não podia subir no púlpito. Mas não tinha importância do lugar, a gente queria transmitir a mensagem. Graças a Deus. Viu? A gente está aqui, irmão, porque alguém quebrou o paradigma, né? E vocês estão quebrando o paradigma também, sabia? Para essas gerações que vêm aí. Isso aí. Que vocês sejam bênçãos. Tá? Amém. Ô, Jandira, foi um Amém. prazer estar aqui com esse povo aí, bonito, abençoado. Vocês estão de parabéns. Se Amém. capacitem Graças a mesmo Deus. e que vocês sejam um instrumento nas mãos de Deus aí. Onde vocês Amém. colocarem a planta Amém. dos pés de vocês, Isso. meu filho, que Satanás caia em retirada, porque chegou aí. o Em momento nome de Jesus. É? Em nome de Jesus. Nós Aí. vamos orar por você. Aí Amém. vamos pedir também a irmã que vai orar, que é a pastora Galdina, que eu vou pedir daqui a Sim. pouco para vocês, né? Pastora Elisete e também para a sua sogra. Aqui no nosso distrito, eu sou professora da escola dominical também. E como presidente distrital, durante esse tempo da pandemia, eu fiquei pensando o que fazer para ajudar os meus alunos, para ajudar a terceira idade, que eu também sou responsável pelo Ministério da Terceira Idade. Você, Elisete, um dia pediu o pastor que me chamasse para eu dar entrevista, né? Eu fiz, eu não sei se você ouviu, mas eu aceitei porque você me indicou. Mas o que o Espírito Santo me fez? Me deu sabedoria. Lermos a Bíblia online. Então, há 2 Tem anos, gente falar por aqui, Rafa? com a terceira idade, os professores, às 5 horas da manhã, ao meio-dia e às 17 horas. Já estamos, ano passado lemos 3 vezes, este ano já estamos lendo a Bíblia, baseada também em comentários do Beacons, né? Eu sempre tenho aqui o comentário Beacons, para, no início de cada livro, trazer um apanhado do que nós estamos lendo. Então, nós já estamos terminando de ter pela 3ª vez a Bíblia. Glória a Deus por Graças isso, a né? Deus, graças a E Deus. todos aqui que quiserem, é só entrar em contato pelo particular que eu te adiciono. É só ter o Zoom, baixar e eu mando o link. Eu vou pedir agora, então, à irmã Galdina, querida professora Galdina. Galdina, Oi, pastora Jandira. Oi. Querida, por favor, Sim, faça então uma oração entregando nas mãos do Senhor
a pastora, a doutora Elisete Malafaia, e há também a Pastora professora Albertina. Albertina. Ok. Pai, nós te adoramos nesta tarde, te adoramos porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E o Senhor tem sido um Deus que tem nos amparado, tem nos fortalecido, tem nos ensinado a viver em integridade, ó Deus, diante da tua palavra e diante de tudo aquilo que tu és em nossas vidas. Nesta tarde em especial, quero agradecer, ó Deus, por cada vida. Amém. Quero te agradecer pelas nossas famílias e quero te agradecer por esta mulher que o Senhor tem usado, ó Pai, para levar a tua Amém. palavra, para liderar os professores, ó Pai. Quero te agradecer também pela irmã Albertina, ó Deus, Amém. que eu não a conhecia pessoalmente, mas eu sigo, eu leio as revistas, tudo que ela escreve, Amém, e elas Jesus. têm sido referência para a minha vida e para o meu ministério. Pai, eu te louvo por tudo que tu és em nossas vidas. Amém. O Senhor tem nos ensinado, ó Deus, a te amar, ó Deus, com toda a integridade, com toda a seriedade, com toda a responsabilidade, que possamos continuar te servindo, ó Pai, com toda a Amém. intensidade da nossa alma e do nosso coração, e que esses conhecimentos, tudo que foi dito nessa tarde, possa ficar gravado, não só gravado em nossas mentes e coração, mas que possamos colocar em prática, para que os nossos alunos possam ver em nós o exemplo de Cristo Jesus. Pai, Amém. obrigada por esse ministério, obrigada porque o Senhor tem usado essa família, Deus, a família Malafaia, o Senhor tem usado e tem feito a diferença, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e eles têm sido, ó Deus, exemplo para as nossas vidas, e nós te somos gratos, porque tu és o nosso Senhor e Salvador. Eles têm mobilizado pessoas, têm mudado relacionamentos, têm transformado vidas através do poder da tua palavra. Pai, nos ajude e nos ensina, e continue nos fortalecendo na tua obra, fortalece cada dia mais essa família, e tome também a pastora Jandira, e cada Amém, professor Jesus. da Igreja do Senhor. Nazareno e de todas as igrejas ao Amém, redor do meu mundo, Deus. em tuas mãos, e com certeza, ó Deus, nós vamos fazer a diferença. Vamos fazer a Amém, diferença em não nome de porque Jesus. somos nós, mas é porque é o teu poder que se manifesta em nós, e nós somos instrumentos do Senhor para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. 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 Pastora Amém. Elisete Malafaia, muito obrigada. Foi um tempo O prazer foi meu. proveitoso de conhecimentos, de capacitação, né, de unção. Você é uma mulher de Deus mesmo. Graças a Deus que você Verdade. tem ao seu lado a irmã Albertina, né, que você disse que conversa, que pede É. orientações. Graças Ela a está Deus. deixando um legado e a responsabilidade, minha filha. É verdade, verdade. Não é à toa que o filho dela é o que é, né? Graças a Deus, pastor Silas Malafaia. Gente, vocês terão a oportunidade agora, por 2 minutos cada um, de fazer uma pergunta para que a pastora possa A irmã estar Albertina. entendendo. Quem quer fazer alguma pergunta, levante sua mãozinha ou não. Eu acho que o que ela nos explicou foi algo assim tão maravilhoso que eu acho que... Né? Hã? Amém. Amém. Eu acho que não há nenhuma pendência de falta de conhecimento ou de saber. Nós entendemos Amém. tudo o que ela falou, né? Amém. E eu, com Amém. certeza, vamos aplicar em nossas vidas. Eu vou trazer agora a bênção e, no final, cada um abra o seu microfone e todos podem falar ao mesmo tempo uma palavra de bênção para a vida da doutora Elisete e a professora Albertina, Amém. ok? Glória Então, a vamos Deus. lá. Recebam a bênção em nome de Jesus. Amém. Assim Senhor, nos seja. Deus abençoe, guarde, que o Senhor faça resplandecer Amém, o Jesus. rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a Amém, paz. Jesus. Essa paz que excede todo entendimento. Amém, Jesus. Ela guarde os teus corpos de todos os males, de todos os ataques malignos. Guarde a nossa alma sempre alegre, Guarda, feliz, Jesus. no conhecimento do Senhor, para que um dia, Amém. diante o majestoso, nosso espírito possa ouvir, entra no gozo do teu Senhor. Amém. E esta Glória a paz Deus. guarde as nossas saídas, guarde as nossas entradas, Amém, Jesus. sem que haja o vírus da varíola ou do Covid embaixo de nossos calçados, nossas peles, roupas ou cabelos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus continue Amém. abençoando poderosamente vocês.
vocês, em nome de Jesus. Podem falar uma palavra de bênçãos, por favor, para Amém. eles. Seja contigo até a volta de Cristo. Deus é contigo, Senhor. Vocês, Amém. em nome de Jesus. Deus abençoe, queridas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus vocês. abençoe. Deus abençoe. Abençoe. Bom tempo. Deus abençoe. Obrigada. Boa tarde. Tchau, Jandira. Vou sair, tá? Querida, muito obrigada. Deus te abençoe. Que precisar de mim, estou à tua disposição, viu? Tá, joia. Um abraço aí para vocês. Pastora Albertina, Deus te abençoe, querida. Amém, amém. Obrigada, irmão. Deus Amiga. continue abençoando. Gente, Deus abençoe vocês. Abençoe. Obrigada pela participação, viu? Pastora Amém. Jandira, na outra semana Jandira. estarei por aí, quero te ver, tá? Tá bom, é só entre em contato comigo, tá bom? Ah, eu te chamo no privado e vou aí te fazer uma visitinha, tá? Deus te Ok, abençoe. querida. Vou ter um cafezinho aqui para você. Tá, obrigada. Tchau. Deus abençoe, amigos. Deus abençoe. Não se Tchau. esqueçam, Deus se abençoe. inscrevam no Congresso, viu? Se inscrevam no Congresso, 5 e 6 de agosto. Amém. Pastora Jandira, só uma dúvida. Meu nome é Jaqueline. No caso, a gente que escolhe, né? Online ou presencial, é isso? Isso, querida. Já Nesse está na congresso? inscrição, você vai ter um íconezinho para você marcar. Online, você vai receber o Zoom para que você assista da sua casa. Online. Presencial, aí você vai comprar sua passagem, vai se hospedar em determinado hotel, tá bom? É só nos comunicar, tá? Ok. Obrigada, viu? Deus abençoe. Thalita, Amém. pode fechar a igreja. Ok, encerrando, fechando a reunião. Deus abençoe. Deus Amém. abençoe a todos. Cheiro.